Nós estamos estudando um pouquinho sobre a harmonia dos evangelhos, irmãos, e nós estamos tratando sobre o tema A Volta de Jesus. E eu vou fazer uma recapitulação rapidinho aqui e, na sequência, continuamos aí tratando desse assunto, ok? Nós, dentro dessa proposta, né, que iniciamos já de algum tempo, nós então agora, olhando para os evangelhos, vimos aí sobre a promessa da volta de Jesus e nós paramos aqui, deixa eu ir passando aqui nos slides. Nós falamos semana passada um pouco já da parábola da figueira. Vamos retomar isso aqui mais à frente, né, pela importância dessa parábola para as questões contemporâneas. E aí vimos pautados em Mateus, Marcos e Lucas, né, em 2 textos em Lucas, tudo as características gerais que se falam sobre a volta de Jesus. Vimos que existem características externas relacionadas à política, relacionadas à moral, à sociedade, à questão do cosmos, né, natureza, e características internas que aconteceriam dentro da igreja, falsos mestres, falsos cristos, apostasia e uma série de outras características internas aí. E aí em várias áreas, né? Questão moral, religiosa, social, política, natural, né? Da natureza, esse natural que a gente coloca, e nas questões também do cosmos, né? Sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas e por aí vai. E aí então nós fizemos essa uma apresentação a semana passada. Deixa eu abrir aqui a tela para você. Usando Lucas 17, Mateus 24 e Marcos 13, fazendo a comparação entre eles, né? E vimos então as características. E depois Lucas capítulo 21. Então vimos que, respondendo o questionamento dos discípulos sobre a sua volta, quando daria a volta do Senhor, ele disse que seria como nos dias de Noé, que aponta para essa ideia da violência e da corrupção, nós vimos lá, onde as pessoas estão mais preocupadas com as questões do dia a dia do que com as coisas de Deus. Vimos que seria como nos dias de Ló, onde temos a promiscuidade, a questão do homossexualismo, de aumento da promiscuidade e por aí vai, onde também as pessoas estavam muito mais preocupadas em viver o dia a dia do que com as coisas de Deus, ok? Aí vimos, focando já o comparativo entre os 3 evangelhos, na questão de que a ideia do número de pessoas vindo em nome de Jesus, né, de falsos cristos e tudo mais, o início princípio das dores com guerras e revoluções, né, mas o fim não será logo. Então isso aqui aponta para todo um período, inclusive desde a ascensão de Cristo até a sua volta, então até o período que nós estamos vivendo. Vimos que teríamos problemas então entre as nações, né? Questões políticas, né? Também questões naturais, teríamos grandes terremotos, epidemias, como essa que nós estamos vivendo, fome em vários lugares, e teríamos grandes sinais no céu, ok? Isso nós já trabalhamos semana passada. Vimos também que na sequência aí, né, de Lucas 21, eu arrumei aqui, então que você pegou semana passada, estava com a citação errada aí, então já está correta agora. Nós temos, então, no verso 12 de Lucas 21, com o verso 9 de Marcos 13, que dentro da igreja nós teríamos perseguição, né? A igreja seria perseguida, muitas vezes nós seríamos levados à presença de reis, governantes, entregarão a tribunais, essa questão da perseguição, perseguição inclusive no sentido de morte, né? Matarão alguns dentre vós, a ideia de ser odiado, porque o mundo cada vez vai ficar mais corrupto, mais violento, mais promíscuo. Então, se você prega a verdade, obviamente que as pessoas não vão te aplaudir, elas vão te odiar. Aí nós temos uma questão específica relacionada ao ano 70, né, que foi a queda
do templo de Jerusalém. Uma palavra com Jesus, é lógico que tem alguma situação futura, mas isso aqui todo mundo entende como a queda de Jerusalém, e abre-se um período. Esse aqui é importante, né? Vamos dar uma olhadinha lá, Lucas capítulo 21, verso 20. Vamos relembrar isso aqui, que esse aqui nós demos uma ênfase aqui que é importante para nós. Então, Lucas 21, verso 20. Abra sua Bíblia lá, por favor. Nós vamos ler do verso 20 ao verso 24. Diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanham aí. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada, e aí entra, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então nós temos aqui uma característica interessante, que é a profecia, né, nesse sermão escatológico de Cristo, que Jerusalém então cairia, como de fato acontece, mas eles já não estavam no Império Romano, já não estavam dominados? Estavam. Mas a queda propriamente de Jerusalém que se dá com a tomada da cidade e, consequentemente, os judeus, ou o povo de Israel, sendo cativo, levados cativos para todas as nações. Então isso ainda acontece muito tempo depois, né? Você vê que com as tomadas de Jerusalém, né? Então há essa situação. Você vê que quando ele fala exércitos, né? Então ele não refere tão somente à situação que aconteceu no ano 70 com a destruição do templo. Isso aí ele tratou lá no comecinho, no verso 5 do capítulo 21, quando os discípulos falaram, que coisa maravilhosa esse templo, a estrutura arquitetônica. Ele diz, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E aqui, nessa situação do verso 20, nós temos então situações que hoje nós temos condições de entender na história, que foram períodos subsequentes, quando da queda propriamente do Jerusalém nas mãos de outros exércitos, né? Que é a tomada de Jerusalém, né? Primeiramente aí com a questão dos muçulmanos, a questão das cruzadas e a queda definitiva de Jerusalém na mão do Império Turco-Otomano, né? Isso em 1517. O Império Otomano, né? Ele começa a surgir praticamente derrubando o Império Romano, pelo menos do Oriente, né? Com a tomada de Constantinopla, isso por volta de 1553. Você vê que há todo um processo, né? Você vê, por exemplo, a divisão do Império Romano Oriental e Ocidental em 1053, com o cisma. Então a Igreja Católica Ortodoxa, né, com sede em Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana continuando lá como a sede em Roma. E aí você começa a ver as divisões lá daquilo que nós já estudamos em Apocalipse, dos 10 chifres. E aí, 1053, então foi o grande cisma. Aí, 400 anos depois, você tem a queda de Constantinopla para o Império Turco-Otomano, né?
o sultão Maomé II. E aí depois que eles tomam Constantinopla, esse império então vai crescendo, eles cercam Jerusalém e eles tomam Jerusalém em 1517. Veja como são as coisas. Enquanto a reforma protestante já está acontecendo no continente europeu, aqui dentro do contexto de Jerusalém, Jerusalém está sendo dominada. E de mais 400 anos, né? A Valdívia, não sei se a Valdívia está com a gente hoje aí, mas a Valdívia que gosta dessa questão de anos aí, né? Então você tem a queda em 1053, 400 anos, o Império Otomano, aí em 1517 começa o Império Turco-Otomano em Jerusalém, e aí você tem 400 anos de domínio turco-otomano, com a Primeira Guerra Mundial, então a Inglaterra toma, né, junto com a Jordânia, toma o domínio, derruba o Império Turco-Otomano, mas ainda Jerusalém continua na mão dos gentios. E aí o texto aqui vai dizer, ó, cairão a espada e serão levados cativos para todas as nações. Aí você vê os judeus espalhados por todo o mundo, né? E veja que aqui é uma situação específica para os judeus, porque no verso 23 ele diz, pois haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, né? Então um negócio específico aqui sobre o judeu. Eles são espalhados para todas as nações. Você tem perseguição em todo lugar. Mesmo antes, né, do domínio otomano, com as cruzadas, você vê eles vindo para a Península Ibérica e sendo expulsos também, nessa mesma época da ascensão do Império Otomano, eles sendo expulsos da Espanha. Então, ou seja, os judeus foram levados cativos para as nações. Aí, em 1918, 17, 18, nós começamos a ver, então, essa mudança do Império, mas os britânicos, né, assumem, junto com os jordânicos, assumem Jerusalém, né, todo Israel. Nesse período, a nação Israel já não existia mais. E aí nós temos aí o verso 24, estão dizendo que seriam levados todas as nações até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será sitiada por eles. Então, esse tempo dos gentios, que é a grande incógnita, quando que terminou esse tempo dos gentios? Porque aí depois de 1918 nós temos todo o movimento sionista, né, para voltar a nação de Israel, né, já na Primeira Guerra, que culmina só na Segunda Guerra, né, com a criação do Estado de Israel, logo depois do término da Segunda Guerra. Você tem toda aquela situação do Holocausto, né, da perseguição, é lógico que sobre as minorias, mas de um modo mais específico sobre os judeus, né, toda aquela situação triste da história. Mas aí, a partir daí, com a criação de Israel, eles voltam a ter, então, a nação, começa a se desenhar o fim do período dos gentios, e aí você tem, em 1967, a chamada Guerra dos 6 Dias, onde Israel reassume metade, né, do domínio de Jerusalém. Alguns dizem que esse domínio de Jerusalém, de Israel, de parte de Jerusalém, refere-se ao Jerusalém antiga. Então, seria relacionada a essa questão já da volta, então, do domínio de Israel sobre Jerusalém. Seria o fim dos tempos dos gentios? Aí é que é a grande incógnita. Mas aí alguns dizem, mas eles não tomaram o domínio total de Jerusalém. Opa, então os gentios ainda estão pisando. Só que hoje, né, o governo ainda de Jerusalém já está sob domínio do povo de Israel, né? E agora, 2017, nós temos mais um dado interessante, histórico, que para esse período é algo interessante, onde eles colocam, o povo de Israel coloca Jerusalém de novo como a capital, não mais Tel Aviv, mas a capital de Israel, onde você vê
os Estados Unidos, o primeiro país que reconhece isso, né, conduzindo aí, fazendo esse processo para conduzir a sua embaixada, então, para Jerusalém. Então, todos esses dados históricos, irmãos, essas questões políticas, estão relacionados com a volta de Jesus. Né? Às vezes você fala assim, o que tem que ficar falando desse povo? Mas tudo isso está relacionado com a volta de Jesus. E aí, se é o fim do tempo dos gentios, aí nós temos uma conexão com a figueira, né? Com a parábola lá de Mateus, né? A parábola da figueira. Eu convido você a dar uma olhadinha lá, relembrar comigo. No sermão escatológico de Jesus, você tem no capítulo 24, verso 32, Mateus 24, 32, a parábola da figueira, que nós já vimos em outro estudo, que a figueira aponta para Israel. Né? Israel tinha 7 culturas lá, né? Tinha lá cevada, o trigo, as azeitonas, né? as oliveiras, a própria figueira, o damasco, uva, né? Videira, não vou lembrar agora das 7, mas são 7 culturas. E das árvores, tanto a videira, a oliveira e a figueira apontam em determinados momentos para Israel. E de um modo mais específico no Novo Testamento, a figueira aponta para Israel e a oliveira aponta para a igreja. Você vai ver que Paulo faz isso lá em Romanos 11, falando que nós éramos oliveiras bravas e fomos enxertados na oliveira que Deus plantou, se tornando uma oliveira só. Então a igreja hoje, o povo de Israel, é o povo de Deus, é um povo só, então não há mais distinção hoje entre o Israel de Deus, falando só de judeus, ou Israel de Deus, a igreja. Você sabe que é meu costume na hora da bênção, rogar para que Deus esteja derramando a sua graça sobre o Israel de Deus. Por quê? Porque eu entendo que é todos os crentes em Cristo, tanto dos judeus quanto dos gentios, uma vez que Paulo disse que nós fazemos parte agora da mesma oliveira, né? E que nós, crentes em Cristo, independente da nossa nacionalidade, repousar sobre nós, como ele diz em Gálatas, né, as promessas de Abraão. Então nós somos o Israel de Deus, tá certo? Agora, quando se trata da figueira específica, aponta mais especificamente para o povo de Israel. E aqui na parábola da figueira, então é dito assim, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam, veja, a ideia da renovação, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximos às portas. Aqui ele está falando da volta de Jesus, da vinda do homem, do Filho do Homem e tal, é o sermão escatológico. E aí então, no verso 34, ele nos dá um detalhe interessante, quando ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Como ele está falando da volta de Jesus, nós precisamos entender esta geração, não com a geração com que ele estava falando, dos primeiros crentes, lá em Jerusalém, por volta do ano 30, mas esta geração que começará a ver o renovo da figueira. Então isso aqui aponta para um contexto importante para a nossa geração, né? Essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Então, passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passará. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, pois assim foi como nos dias de Noé. E aí ele trata das características dos dias de Noé para apontar para a volta do Filho do Homem, do próprio Jesus. Então, irmãos, a grande questão é identificar quando terminou o período dos gentios sobre Jerusalém, porque se você comparar lá com Lucas, né, que nós estávamos, Lucas 21, 24, eu vou ler aqui de novo para você. Então, até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Aí haverá os sinais
no cosmo e logo vem a vinda do Filho do Homem. Então, a dificuldade é identificar quando termina, se já terminou ou quando termina esse tempo dos gentios sobre Jerusalém. Será que em 47, com a assinatura da permissão para a criação do Estado de Israel? Será que em 48, quando a ONU assim determina? Será que em 67, quando o povo de Israel assume controle parcial de Jerusalém? Será que em 2017, quando Jerusalém passa a ser novamente capital de Israel, recebendo aí as embaixadas das nações? Esse é o grande problema. Se for 2017, então nós temos uma geração inteira pela frente até a volta de Jesus. Se ainda não for 2017, se Israel tem que dominar Jerusalém como um todo, né? Então nós temos que esperar mais alguns eventos históricos para começar a contar uma geração. Então essa é a nossa dificuldade. Mas imaginemos que seja, portanto, em 67, com a tomada de Jerusalém, né, por Israel. Se for em 67, nós temos uma geração. Aí fala, pastor, mas quanto tempo é uma geração? Aí é uma outra dificuldade que nós temos, porque na Bíblia uma geração pode ser contada a partir de 40 anos, né, geração do deserto, por exemplo, ou 70 anos, o exílio, né, babilônico, foi uma geração inteira, ou 100 anos, 80, né, como o Salmo 90 diz, 100 anos, como também em outros momentos é apontado, ou 120 anos, que é a ideia de Noé, né, quando Deus fala para Noé que os anos de vida do ser humano seria limitado então a 120 anos. Então você tem aí todas essas possibilidades. Por isso, nós não temos, como ele mesmo diz, condições de saber qual que é o dia e qual que é a hora. Mas temos condições de saber se está próximo, se não. Pelos sinais dos tempos é possível chegar a isso. E não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, vai dizer, olha, é possível vocês conhecer o tempo e saber que está próximo, né? Então, vamos caminhar nesse sentido, tá certo? Então, isso aqui é importante para a gente estar atento às questões da moralidade, da política, social, das manifestações de fenômenos naturais, de sinais no céu. Então, são indicativos que o próprio Senhor Jesus deu para que nós estivéssemos atentos, e ele vai dizer, né, quando começardes a ver essas coisas, né, aqui em Lucas 21, ele diz assim, ora, ao começarem essas coisas a suceder, no verso 28 de Lucas 21, ao começar dessas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Tá certo? Então são situações aparentemente terríveis, mas que para o crente que está na expectativa da volta do Senhor é indicativo de que a vinda do homem está próxima. Então na sequência aqui, deixa eu abrir novamente a tela aqui para você, nós vimos aqui que depois, então, de Jerusalém sitiada, né, verso 20, nós teríamos sinais no sol, na lua, nas estrelas, depois angústia, até por situações de fenômenos naturais, né, tsunamis e tudo mais, os poderes do céu sendo abalados, e então a vinda do Filho do Homem numa nuvem. Nós paramos aqui. Então vamos caminhar aqui mais um pouco, na sequência desse quadro aqui, que aponta ainda para o verso 28, que eu acabei de ler. Lucas 21, 28. Começaram a ver essas coisas, exultai, a sua redenção aproxima. Mas aí ele continua. Vamos dar uma olhada aqui nesse comparativo de Lucas 21, 32 com Mateus 24, 34 e Marcos 13, 30. Então vamos lá. Se você puder abrir lá nesses três textos aí, marcar aí, para que a gente possa fazer essa conexão, que é
justamente a parábola, né, da figueira. Então aqui Lucas 21:32 diz: em verdade vos digo que não passará essa geração, ou seja, a geração que vai ver o renovo da figueira, sem que tudo isso aconteça. O verso 34 de Mateus 24 diz exatamente a mesma coisa: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E Marcos capítulo 13, verso 30, vai dizer assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então você vê que há uma harmonia entre os evangelhos quanto ao tempo, né? Ver o renovo da figueira começa a contar o tempo para uma geração, para o retorno de Jesus. Então é isso que está sendo dito, tá bom? Depois nós temos ainda no final de Lucas, de 34 a 36, a questão da vigilância e da fidelidade, né? Isso corroborado aqui por Mateus e Marcos. Depois, olhando mais especificamente sobre Mateus, eu convido você então a abrir lá, Mateus capítulo 24, nós temos algumas outras características que são acrescentadas e que em alguns momentos são corroborados aqui por Marcos, ok? Características ainda da volta de Jesus. Então, Mateus capítulo 24, verso 10. Aqui nós estamos ainda, volta aqui no contexto do princípio, né? No princípio das dores, mas o verso 10 ele vai dizer algo mais. Nesse tempo, ou seja, no período do princípio das dores, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então veja, a ideia da apostasia, né? Muitos hão de se escandalizar e vão trair e odiar uns aos outros. Essa aqui está num contexto da perseguição da igreja, né? O verso 9 diz: então sereis atribulados e vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, ou seja, nesse tempo de perseguição, que é todo o período, alguns hão de se escandalizar, ou seja, de apostatar da fé, de trair, odiar, de entregar uns crentes. Então, isso aqui é uma característica interna. Vai ter gente na igreja se escandalizando com o próprio evangelho e com o próprio Cristo. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Nós já falamos dessa questão, né? Dos falsos cristos e falsos profetas, como característica também interna. Vai levantar muita gente falando em nome de Deus, em nome de Jesus, e que não são, não é verdade? Então, verso 11, né? Como nós tratamos a situação dos falsos profetas, eu não coloquei aqui, nós colocamos mais anteriormente. O verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso aqui é importante, irmãos. O verso 12, então, presença. Multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Muitas vezes nós ouvimos, deixa eu abrir aqui a tela para você ver melhor. Então, multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Muitas vezes nós ouvimos que esse amor aqui refere-se ao amor de um modo específico e geral, né? Então vai faltar amor. Então significa que eu não vou amar mais meu pai, não vou amar mais minha mãe, não vou amar mais minha esposa. Não é isso. Esse amor de preservação da família, de amor de preservação da raça, isso aí é inato, isso aí vai continuar. Esse amor aqui, eu particularmente entendo, que é amor para com Deus. Qual que é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma. Amar a Deus é a prioridade. Como o contexto muitos vão de se escandalizar, muitos vão
apostatar da fé. Muitos vão, inclusive, trair, odiar. Né? Vão se levantar falsos profetas que vão enganar a muitos. E aí, então, a iniquidade, porque todo o contexto que ele está falando são contexto interno. Aqui esses versos, do verso 9 em diante, ele está falando, até o 14, ele está falando de características internas da igreja, do povo de Deus. O que está acontecendo dentro do povo de Deus. Não é uma característica externa. Por isso que aquela divisão que eu propus, de pegar os sinais ou da revelação e dividir em características externas e características internas. Isso aqui é característica interna. Está dentro do povo. O que vai acontecer? Verso 9. Nós seremos atribulados e vos matarão. Então, perseguição. O povo de Deus será atribulado e será perseguido. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, ou seja, amor a Jesus. Lembra que nós estamos vendo em Apocalipse a repetição em todos os ciclos que nós seremos perseguidos pelo amor à palavra do Senhor e o testemunho de Jesus. Toda a perseguição em Apocalipse está pautada no fato do seu amor para com Deus e o seu para com a palavra de Deus e o seu testemunho sobre Jesus Cristo. Você se lembra disso ou não? Lá que nós estamos estudando em Apocalipse. Né? Então, irmãos, todo o foco aqui de Mateus, do verso 9 em diante, são características internas. Características internas. Então, sereis odiados de todas as nações. Nesse tempo, muitos vão de escandalizar, ou seja, vão desviar da fé e vão trair uns aos outros, né? E odiar uns aos outros. Dentro da igreja, as pessoas vão se levantar umas contra as outras por fidelidade do quê? Por causa do nome de Jesus, por causa do amor ao testemunho de Jesus. Você vai pregar a verdade e até dentro da igreja as pessoas vão se levantar contra você. Olha só, porque são características internas. E aí ele diz, e por se multiplicar a iniquidade onde? Dentro da igreja. Porque lá fora a iniquidade já está lá. Desde que o pecado entrou na história do homem, o pecado não é progressivo. Entrou e aí Adão pecou, e aí Caim e Abel mentiram. Aí passou não sei quantas gerações, aí alguém começou a adulterar. Aí passou algumas gerações, alguém começou a matar. Não, o pecado já vem com tudo. Tanto é que o primeiro pecado já é a inveja e o assassinato. Então a iniquidade fora sempre foi. Agora, dentro da igreja, dentro daquilo onde dos seguidores de Cristo, a iniquidade vai começar a aumentar. Então você vai ver escândalos, por isso que alguns vão se escandalizar também, né? Porque vai aumentar a iniquidade. E o amor se esfriará de quase todos. Amor a quem? Amor a Deus. Porque o contexto aqui é característica interna. Porque vamos olhar para o nosso contexto de impiedade desse mundo terrível que a gente vive. As pessoas são cada vez mais ímpias, cada vez mais promíscuas, cada vez mais violentas, cada vez mais corruptas, como característica dos dias de Noé, característica dos dias de Ló. Só que eles se amam. E é justamente a bandeira que eles levantam, né? A bandeira ética, do amor ético, onde você ama as pessoas independente da prática moral que ela faz. Né? Então, o cara está vivendo uma vida de promiscuidade, mas ele é digno de ser amado. Ele vive dentro de um contexto de promiscuidade, de sodomia, e eles se amam. Então, o amor aqui não é no sentido que haverá um ódio generalizado, de que as pessoas não terão amor em preservação da família, preservação da raça e preservação da minoria. Não, esse amor vai acontecer. O contexto aqui é que o amor se esfria dentro das características internas. E o amor a quem? Principalmente a Deus. Principalmente a Cristo. Deixar
de amar a sua palavra, deixar de amar o seu testemunho. Então as pessoas vão parar de pregar o evangelho como deveriam, vai diminuir esse amor a Deus. A fidelidade a Deus vai diminuir. Então entenda, a minha inclinação aqui na interpretação, né, como teólogo, na minha questão exegética, é que esse esfriar aqui, o amor se esfriará de quase todos, é em relação ao contexto de dentro dos discípulos de Cristo, né? Então, a maioria das pessoas vão perder esse amor por Senhor. Por isso que você vê uma igreja tão liberal, uma igreja tão social, ela é social com atividades, com eventos e tudo mais. Ela é uma igreja que o amor para com a instituição está em cima, mas o amor para a palavra, o amor para Deus, o amor para o testemunho de Jesus, aí isso aí já... Não, a gente não pode mais falar de pecado, porque você confronta as pessoas. Nós temos que amar as pessoas. Não é isso que se fala por aí? Né? Você não pode apontar, chegar para as pessoas. A questão do evangelismo hoje é tão séria nesse sentido que é dito assim, você não pode mais falar de pecado no evangelismo. Porque você fala de pecado, você está confrontando a pessoa, você está constrangendo a pessoa. Né? Da mesma forma que você não pode falar de salvação. Olha o ponto que nós chegamos, irmãos. Tem métodos evangelísticos que propõem você não falar mais de salvação. Você fala em alegria. Porque se falar de salvação, você já está partindo do pressuposto que a pessoa está perdida. Porque só precisa ser salvo quem está perdido, quem está numa situação miserável. Então você não fala mais de salvação, porque senão você vai constranger a pessoa. Você fala, não, a alegria de Deus, para você receber a alegria. E aí daqui a pouco vai chegar um Zé Ruela qualquer, um iluminado, falando, nem alegria nós não podemos mais, porque você está falando que ele receber alegria significa que ele é triste. Então, para você não confrontar a pessoa, você não pode usar também a alegria. Olha que situação que nós chegamos. E a mensagem, Deus te ama. Meu amigo, a mensagem do Evangelho é arrependei-vos e crede. Simples assim, dura assim, confrontando assim. Mas aí o amor para com Deus se esfria e aí a gente começa a fazer essas heresias todas, porque o amor para com os pecadores aumentam. Não é o esfriar do amor na perspectiva que as pessoas não vão ter mais nenhum tipo de manifestação. Não, o foco do amor vai estar errado. Essa é a grande questão, porque é uma característica interna. O verso 13, deixa eu abrir de novo aqui um slide para você. O verso, depois nós vamos para o 14. Então, multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 13 diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar no quê? No amor? No amor qualquer? Não, perseverar no amor a Deus acima de todas as coisas. Perseverar no sentido de amar a Deus e a sua palavra e o testemunho de Jesus, que é o que Apocalipse vai enfatizar em vários momentos. Então, se eu continuar amando as pessoas como se não houvesse amanhã, como diz a musiquinha, né, do Renato Russo, inclusive baseado no amor de 1 Coríntios 13, que é um amor como combustível para a aplicação dos dons. Não é um amor relacional. Isso aqui talvez você nunca ouviu em lugar nenhum. Tem gente que certamente vai jogar pedra em mim. 1 Coríntios 13 fala de um amor de aplicação do serviço a Deus. O contexto é dons e ministérios. E o amor é o caminho excelente para você aplicar o seu dom. Ali não está falando de um amor relacional. As pessoas usam 1 Coríntios para falar de amor conjugal. Aplica 1 Coríntios 13 com amor conjugal para você ver. Você vai entrar numa barca furada. Por quê? O amor não arde em ciúmes. Então tudo bem. Não procura o seu próprio interesse. Então tá bom. Não se exaspera. Leva o prejuízo. Então tá bom. Então aplica isso
pro relacionamento conjugal. Sua esposa chega para você e fala assim, ó, eu dormi com o vizinho. Você fala, não tem problema, não tem ciúme. O verdadeiro amor não arde em ciúmes. Ó, hoje eu saí com o vizinho da frente. Ah, não tem problema não, porque o amor não se ressente do mal. Aplica isso pro amor relacional para você ver que problemão que você vai ter. Ali está falando de um amor na perspectiva de combustível, e não é dom, como está lá, né? O amor, o dom supremo. Não tem nada a ver com dom ali. Aquele amor ali é virtude. Porque se fosse dom, inclusive você falaria assim, eu não recebo dom, o Espírito Santo dá a cada um como lhe apraz, você fala assim, eu não recebi o dom do amor, por isso eu não amo. Então veja, são tantas questões que na tradição, inclusive evangélica, são apresentadas, inclusive por um erro aqui do comitê da sociedade bíblica, né? Que os caras, eu acho que eu vou ter que ligar para ele, porque se a gente fala, os caras nunca mudam isso, né? Quando eles colocam lá, 1 Coríntios 13, o amor é o dom supremo. Meu amigo, o amor não é dom, porque dom eu recebo de Deus, e o Espírito Santo dá a cada um como lhe apraz. Ele pode dar o dom para um e não pode dar para o outro. Se o amor for dom, então não tem como ele dar para todos. Então alguém poderia falar, eu não tenho esse dom. E aí o cara está isento de amar. Olha que loucura seria isso. Não é nada disso. E o amor, então, que é apresentado aqui é o caminho excelente para aplicar dos dons, dos ministérios. Dentro da realização do ministério que Deus te deu, realmente você não vai ter ciúme, você não vai ter inveja, você não vai procurar a sua própria glória. E esse amor, então, a Deus no ministério e ao próximo no ministério que Deus mesmo te confiou, então vai seguir as características aqui de 1 Coríntios 13. Agora, isso aqui não se trata de um amor conjugal, do amor relacional. Então, cuidado. As situações são muito mais profundas, irmãos. Então, voltando aqui para o nosso contexto, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não está falando do amor geral, mas do amor específico, um amor a Deus, a sua palavra e ao testemunho de Jesus. Nesse sentido vai esfriar, porque essas características do verso 9 ao verso 14 são características internas. Jesus está falando com a igreja. Por isso o verso 14, ele então, vou abrir aqui para você de novo, no verso 14, ele vai dizer, será pregado esse evangelho por todo o mundo às nações. Então será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Isso corroborado por Marcos 13, verso 2. O verso Mateus ainda, depois vai falar da grande tribulação. Nós já usamos esses versos para comparar aí no nosso quadro em outros momentos. E lá no verso 29 e 30 vai dizer assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, a estrela ficará no firmamento. Nós já falamos isso também, que são sinais do cosmos. E os poderes do céu serão abalados. Tá? Falamos isso também. Aí o verso 30 apresenta uma característica nova, que só está aqui em Mateus. Ó, Mateus 24, o verso 30. Você vê que não tem paralelo nem em Lucas e nem em Marcos. É um contexto específico aqui. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo em nuvens no céu, com poder e muita glória. Então, dentro desse sinal aqui que Mateus apresenta, no verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí a questão é, que sinal que é do Filho do Homem? Que sinal que é do Messias? Qual que foi o sinal que apareceu para a primeira vinda de Jesus? Eu te pergunto. A chamada bendita estrela de Belém. Tá certo? É uma manifestação cósmica, onde então os magos do Oriente, estudando todas, não é questão aqui de horóscopo, nada disso, né? É uma questão de uma criação que Deus fez para servir de sinais para o povo dele e para marcar o tempo o povo dele.
que foi desvirtuado, né, com essa questão de horóscopo, de astrologia, aquelas coiseiras toda. Mas é criação de Deus com o objetivo, segundo Gênesis, para servir de sinais para nós. E por conta dessa manipulação de Satanás, usando aquilo que Deus fez para a sua glória e mudando para outras coisas, então as pessoas entram por esses caminhos aí esotéricos, essas loucuras todas aí, desprezando verdadeiramente o sinal que Deus quer nos apresentar através desse código. Todo o universo foi criado, irmãos, tão somente para servir de sinais, né? Se você der uma olhadinha lá em Gênesis, por que o universo é do tamanho que é? Primeiro, porque ele revela a grandeza de Deus. E segundo, porque ele tem o objetivo de nos mostrar alguns sinais. Gênesis, capítulo 1, verso 14, diz assim: Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, primeiro, para fazer separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais, estações, e o termo estação aqui nós já trabalhamos em outro estudo, vemos que não é relacionado a estações do ano, mas aqui é para comemorações, para eventos específicos que Deus marcou, que aponta inclusive para as festas solenes que ele determina ao povo na lei cerimonial. Então o sol, a lua, as estrelas serviriam para marcar os eventos, né? Os moedims, né? Os moed, que é datas marcadas, datas que Deus agendou. Então serve para sinais, para essas datas que Deus marcou, para dias e anos. Tudo bem? Então, esse é o objetivo do sinal nos céus. E aí o verso 30 de Mateus nos diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então vai ter um sinal específico. O sinal mais específico que já foi utilizado para apontar para Jesus, para o Messias, né, para o Filho do Homem, que é uma expressão que aponta para a divindade de Jesus e da sua vitória final, como o rei, né, aquele que viria para cumprir questão profética real e sacerdotal, esse sinal foi a estrela de Belém que os magos viram então e identificaram que havia nascido em Judá o rei, né, do povo judeu. Que a gente sabe hoje, pelo estudo desses astros, que é um sinal que acontece na constelação de Leão, onde há um alinhamento lá desses astros, apontando para uma estrelinha que chama Régulus, que significa pequeno rei. E aí então a sobreposição dessas estrelas, ela se torna uma grande estrela, única, e depois ela, no se separar, junto com a Lua, elas formam um formato de cruz. Hoje você tem aplicativos, né, o Estelário, por exemplo, você consegue reproduzir essa situação lá no início, quando próximo do nascimento de Jesus, você vai ver lá a criação, a sobreposição formando a estrela de Belém, dá para identificar, você vai lá no céu de Jerusalém, você vê como que ficou, e aí depois você faz com uma questão de cálculos, né, de computação, você consegue reproduzir em quando ia acontecer uma sobreposição como aquela. E aí você chega agora, para coisa de 5 anos atrás, você tem novamente aquela manifestação sendo refeita. Então, um sinal específico. Depois você dá uma pesquisada sobre a estrela de Belém, o reaparecimento da estrela de Belém, se você tiver interesse. A internet está cheia. Tem coisa que é lixo, já vai jogar fora, obviamente. Mas tem muita coisa que aponta para isso. E se você tiver aí o filtro correto, você vai estudar e ver esse aparecimento desse sinal do Filho do Homem. Pode ser isso? Pode. E é da nossa geração. Então,
Então veja, as coisas começam a fazer sentido, começa a se conectar, começa a ter um link. E nós temos que estar atento a isso. Para quê? Porque se o dia se aproxima, irmãos, a responsabilidade aumenta sobre a vigilância, a fidelidade, a obediência, a santidade e a pregação do Evangelho. Nós estamos vivendo dias que não dá mais para você... não, vamos viver de qualquer jeito, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, como o dia de Noé, ou seja, vivendo a nossa vida sem se preocupar com a volta de Jesus. Porque assim viviam as pessoas nos dias de Noé, até que o Senhor resolveu fazer o que tinha que fazer. No caso de Noé, salvar os seus. No caso de Ló, condenar os seus. E salvar também, né? Tira os seus e condena os demais. No caso de Noé é a mesma coisa, salva os seus e condena os demais. Então, o que acontece nos dias de Noé, o que acontece nos dias de Ló são sinais que apontam para aquilo que vai acontecer na volta de Jesus. Jesus vem, recolhe os seus e aplica a ira sobre os ímpios. Ponto. E como que eles viviam nessa época? Sem preocupação nenhuma. Mas Noé, como que vivia na época dos dias de Noé? Em corrupção e violência? Não, preocupado em fazer as coisas de Deus. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom e andava com Deus no sentido de obedecer a Deus. Então, quer ver? Deixa eu pegar aqui para você. A história de Noé. Gênesis 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É isso que você tem que estar atento agora nesse período, que são períodos que tem tantos sinais mostrando que Jesus está próximo. Você tem que ser justo e íntegro e andar com Deus. Diferente da geração de Noé, que no verso 11 diz que era cheia de corrupção e violência. Em vez de justiça e integridade, tinha corrupção e violência. E aí você tem o exemplo lá de Abraão, Ló, né, que foi retirado de Sodoma e Gomorra e depois a destruição. A mesma coisa. Abraão pergunta, se estiver... Perdão. Se você tiver 50 justos, o senhor vai destruir? Não, se tiver 50, não, se tiver 40, se tiver 20, se tiver 10. Aí tinha só a família de Ló. Eles tiraram e foi destruído. Então veja, irmãos, todas essas conexões que Jesus faz devem te conduzir a isso. Vigilância, fidelidade, santidade, obediência e, consequentemente, por obediência, a pregação do Evangelho. É um tempo de viver para Deus, de colocar a Deus como prioridade, não deixar o amor a Deus esfriar no meu coração. Porque a maioria das pessoas, até mesmo dentro da igreja, vai ter o amor esfriando. Amor a quem? A Jesus, a Deus, a sua palavra e ao seu testemunho. Então esse é o grande perigo que nós temos nos dias de hoje. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Tá todo mundo aí? Chegou mais uma turminha. Então quem chegou aí, o Giancarlo, a Aline, Carol Ferreira, a Helenita, também a Ana Cláudia, nossa prima lá, Aparecida Lauer e a Pátia, a Patrícia, tá bom? Sejam bem-vindos então. Então vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa aula aí. Abrindo aqui para a gente finalizar o nosso quadro. Nós temos em Mateus capítulo 24, verso 31, que depois então do aparecimento desse sinal específico do verso 30, o sinal do Filho do Homem, então nós teríamos a volta propriamente, né? Deixa eu abrir aqui e vou ler para você. Mateus 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão, os anjos no caso, né? Reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então nós vemos aqui que após esse sinal específico aconteceria a volta do Senhor, e mais uma vez você tem essa ideia do clangor de trombeta. Toda vez você se refere à volta de Jesus, você tem esse indicativo aqui da trombeta. Nós já falamos, quando estudamos sobre as festas judaicas e a relação com a pessoa do Messias,
com a pessoa de Jesus, que Jesus cumpriu já com 4 festas, né, das 7 festas solenes. Na Páscoa Jesus morre, em Pães Asmos ele é sepultado, nas primícias ele ressuscita e em Pentecostes ele envia o Espírito Santo. E aí nós temos ainda a festa das trombetas, nós temos o dia da expiação, Yom Kippur, e você tem a festa do tabernáculos. Festa da trombeta, chamada festa do noivo, né? Ou a festa do Messias, ou chamada Rosh Hashanah, cabeça de ano, começa o ano civil dos judeus, mas aponta para essa questão do arrebatamento, da volta de Jesus para buscar a noiva. Nós já estudamos isso. Yom Kippur, dia do julgamento, juízo final. E tabernáculo, a festa da comunhão, Deus habitando conosco. E inauguração do estado final. É assim que nós esperamos. Os pentecostais, quando estudam sobre esse assunto, eles dizem, olha, trombetas é arrebatamento, e aí inaugura-se 1000 anos. Não, nós não estamos esperando mais esses 1000 anos. Jesus já reina hoje. O milênio é algo simbólico, que já está acontecendo nos dias de hoje. Nós temos estudado isso às quartas-feiras com o Apocalipse, para deixar isso cada vez mais claro para você. Tá? Então nós não estamos esperando um arrebatamento secreto. Isso não existe na Bíblia. Arrebatamento secreto, isso não veio de revelações, não da Bíblia. Então nós não esperamos um arrebatamento secreto. Nós esperamos a volta de Jesus, que é o evento do último dia. E quando Jesus vem, então o que acontece? Há a ressurreição dos mortos e os vivos são transformados, os crentes são levados para junto com o Senhor nos ares, há o juízo final, né, a aplicação, todos os descrentes também são ressuscitados para o juízo, é assim que a Bíblia ensina. Há o juízo final, a separação e aí a inauguração do estado final, comunhão eterna para aqueles que foram justificados em Cristo Jesus e condenação para aqueles que amaram mais as trevas do que a luz. Então, essa sequência são as 3 festas que faltam. A volta de Jesus e paralelamente o arrebatamento, o juízo e a inauguração do Estado. Nós vimos que o último dia, nós já estamos vivendo os últimos dias, desde a ascensão de Jesus, é assim que Pedro interpreta, é assim que João interpreta, né, inspirados pelo Espírito Santo. Inclusive, Pedro lá em Atos 2 diz que a descida do Espírito Santo é o cumprimento da profecia de Joel, inaugurando os últimos dias. É só você dar uma olhada lá. E agora, o último, no singular, é um evento um único com uma programação extensa. Portanto, o tocar da trombeta é um deles, né? A volta de Jesus nos ares, a ressurreição, a transformação dos vivos, o juízo, né? O arrebatamento e a inauguração do estado final, novo céu, nova terra. Tudo bem? Então, o verso 31 de Mateus 24 e o verso 27 de Marcos 13 aponta para que depois de todos esses sinais, então, de fato, chega o último dia, e aí abre o leque para a programação desse evento aí. Tá ok? Então, irmãos, fechamos assim o nosso quadro aqui, onde eu dei uma visão geral. E agora eu quero trabalhar um pouquinho mais cada um aí. Nós ainda temos alguns minutos hoje, então vamos lá. A pergunta dos discípulos, né? Mateus 24, verso 3, que é o que dá o start para todo o ensinamento. Mateus 24, verso 3, ele vai dizer assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, todo o ensinamento posterior, aqui em Mateus 24, se dá para responder essas duas questões. Quando sucederão e qual sinal? Aí dividido, da tua vinda e da consumação.
Então, tudo isso que nós colocamos nos quadros que nós apresentamos agora, refere-se à resposta de Jesus, ao sermão escatológico de Jesus, respondendo, portanto, essa pergunta dos discípulos em separado. Esse é um ensinamento que foi dado aos discípulos em particular. Tudo bem? Então vamos lá. Então nós vimos que haveria sinais na igreja, no povo de Israel, judeus, um momento focando mais os judeus. Haveriam sinais na política, na moral, na sociedade, no céu. Ou seja, toda a obra da criação, né, daria sinais para que saberíamos a respeito da vinda de Jesus ou para que saibamos que essa vinda do Senhor está próxima, está prestes a chegar. Então Deus deixou sinais em tudo para podermos interpretar o período, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma pulada aqui já. Vai lá para Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses. Você vai ver a exortação no capítulo 2 aí, sobre a vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Então, fazendo aqui uma harmonia não só dos evangelhos, mas do Novo Testamento, você vê Paulo apontando que para a vinda do Senhor haveria uma apostasia. Muita gente pularia fora, né? Isso aqui no capítulo 2. Né? Então, vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Era comum naqueles dias algumas cartas falsas em nome dos apóstolos, revelando algumas coisas, como por exemplo, Jesus já voltou. E aí Paulo está quebrando, isso é mentira. Não entra nessa barca não. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque a volta de Jesus, que era o contexto que ele está falando, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Lembra lá dos escândalos, odiar uns aos outros, entregar uns aos outros? A apostasia, que é o deixar da fé, o deixar da crença. Então, primeiro, vai ter essa grande apostasia, o amor de muitos se esfriarão. O amor a Deus. Mais uma vez aqui. Apostasia, irmãos, é o amor a Deus sendo deixado de lado. A crença no amor a Deus, a sua palavra, o seu testemunho sendo deixado de lado. Isso vai acontecer. A igreja vai continuar. A igreja dos nossos dias será cada vez mais secular, mais liberal, mais permissiva. Vai usar a bandeirinha do amor, mas o amor da tolerância do pecado. Não o amor a Deus acima de todas as coisas. Não o amor à fidelidade às Escrituras acima de qualquer coisa. Não o amor que vai confrontar a prática pecaminosa. Não, é o amor da tolerância. O amor do acolhimento. Você está em pecado, mas não tem problema. Não. O importante é que você está aqui com a gente. Né? Deixa de pregar o evangelho. Deus vai tratar com cada um de nós. Então deixa... A balança aqui é o seguinte: amar a Deus ou amar aos homens. Né? Então... o padrão bíblico é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas esse amor ao próximo como a ti mesmo não pode ferir o amor a Deus acima de todas as coisas. Então, se o cara está num pecado miserável, o cara vivendo uma vida desgraçada, aí você pega e acolhe o cara, tolera o cara e deixa o cara nessa vida de pecado, você já feriu o amor a Deus acima de todas as coisas. Então, para amar ao próximo como a ti mesmo, você não pode negligenciar o fato do amor a Deus acima de todas as coisas. Ele está vivendo uma vida totalmente em pecado, mas nós temos que amar, né? O amor é chegar para ele e falar assim: cara, você está indo para o inferno desse jeito. Arrepende-te e crede. Disciplina, confronta, faz o que tem que fazer. Isso é demonstração de amor para com esse cara, para com essa pessoa, e ao mesmo tempo o amor a Deus acima de todas as coisas. Veja que a igreja hoje está invertendo isso, está uma bagunça tal, onde a tolerância, o acolhimento ao pecado
vem em primeiro lugar do que o amor a Deus e a sua palavra. Esse é o grande perigo. Então voltemos aqui. Paulo dizendo no verso 3 de 2 Tessalonicenses: ninguém de modo ou de nenhum modo vos engane, porque a volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, nós já estamos vendo isso, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é aquele que Daniel falou, que Jesus também fala lá em Apocalipse, e que é a personificação, vamos dizer assim, do anticristo, né? Ele diz assim: o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta tudo quanto se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Esse homem da iniquidade vai ser revelado perto do fim, justamente para quando Jesus voltar, vencê-lo com o sumo da sua boca, assim que Apocalipse a gente vai estudar ainda na sequência de Apocalipse. Mas Paulo vai dizer no verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente aquele que seja afastado, aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, que é o mesmo homem da iniquidade, filho da perdição, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, esse iníquo ele só vai ser revelado no finalzinho, perto da volta de Jesus. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, então todos esses milagres que acontecem nos dias de hoje e tal, nós vemos que estão muito mais relacionados com esse ministério do erro aqui do que com pessoas que realmente têm o dom de Deus, porque esse dom de Deus foi usado por um período específico durante a revelação para confirmar a palavra. Esse era o objetivo dos sinais. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Elias, aconteceu com Jesus, né? Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. Passou esse período, já era. O que nós temos hoje é a verdade, é a palavra revelada, é isso que nos basta. E aí ele diz assim: com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor à verdade. O que é a verdade? A palavra. Jesus diz: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. A Bíblia, a revelação. Jesus diz: eu sou a palavra, eu sou o Logos. E ao mesmo tempo ele diz: eu sou a verdade, a vida, o caminho, a verdade e a vida. Então, amar a verdade significa amar a Deus, amar a Cristo, a Jesus e amar a revelação, a palavra. Aqueles que não amam a verdade vão dar crédito aos sinais, aos prodígios. Por isso que tem tanta igreja aí que faz um monte de coisa, aí uma multidão vai, mas a vida dela com Deus é uma vida totalmente distante. Ela acha que tem vida com Deus por conta das experiências sobrenaturais, mas na verdade é só enganação. É por esse motivo, verso 11, pois que Deus lhe manda, o próprio Deus permite isso, Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Então qual que é a grande contraste aqui da apostasia? Ou você fica com a Bíblia, meu amigo, ou você fica com os sinais. Ou você fica com a palavra de Deus, ou você vai tolerar o pecado e vai ser reconhecido por uma pessoa amável, mas amável no sentido de ser tolerante, acolhedora de práticas pecaminosas perniciosas. E isso Deus coloca como uma operação do erro. As pessoas vão amar muito mais a mentira do que a verdade. As pessoas vão inclinar-se muito mais para seguir o seu próprio coração do que seguir a verdade de Deus. Por isso, a apostasia é algo inevitável. Tudo bem até aqui? Ótimo. Volta uma folha aí. No 1 Tessalonicenses, capítulo 5, onde Paulo também fala da volta de Jesus. Tá? Então veja que esse assunto está toda palavra. Nós sabemos que Paulo foi proibido de falar muita coisa da revelação sobre os últimos dias, mas em alguns momentos ele dá esses flashes, né? Então vamos lá. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite.
Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobreverá repentina destruição. Vem com as dores do parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então ele vai dizer, e quanto a tempos e épocas, esse termo aqui no grego, né, que é o mesmo que Jesus cita também no Evangelho, em Atos, a ideia é que o período é possível saber. A época, inclusive, eles tinham aqui, a igreja de Tessalônica sabia, né? Vocês estão inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como ladrão. E esse dia que vem como ladrão não refere-se a um problema muito sério na interpretação ocidental, porque a gente interpreta dia de ladrão tão somente como uma perspectiva de algo instantâneo. Só que a volta de Jesus, irmãos, não é, e esse instantâneo, o que a gente, ou como Paulo usa, né, no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos. Então as pessoas muitas vezes interpretam o seguinte: eu estou aqui, vou tirar o óculos para você ver, eu estou aqui, pisquei, abri, estou no céu, ou eu pisquei, estou no inferno. Vai ser algo tão assim, instantâneo? Não, meu amigo, são eventos. A volta de Jesus vai ser visível. Os seres humanos, os ímpios, vão se atormentar, vão pedir para que os montes caiam sobre ele. Então, essa expressão, vem como ladrão e piscar de olhos, não é, presta atenção no que eu vou te falar, não é questão instantânea. Porque se fosse assim, você piscou o olho, apareceu no céu, estou no céu, ai meu Deus, o que aconteceu? Você perdeu tudo. Você não viu a volta de Jesus, você não ouviu o clangor da trombeta, você não viu os anjos, você não viu o julgamento, não é nada disso. As expressões virá como ladrão, ou no abrir e fechar de olhos, ela tem um sentido cultural judaico. São expressões que fazem sentidos dentro do idioma hebraico, dentro da cultura hebraica, e que apontam para um período específico, para uma festa solene específica, que nos dá um indicativo de quando Jesus pode vir. Eu posso ter noção do tempo, da época. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas o tempo e da época é possível pela palavra de Deus. Isso dentro da igreja evangélica brasileira parece ser até uma heresia, mas é o que Paulo está falando e que Jesus disse. Se você entender a expressão vir como ladrão, abrir e fechar de olhos, como literal, é incrível que dentro da igreja protestante ou reformada, a gente usa a interpretação de Apocalipse não sendo literal, e aí a gente vem para as cartas paulinas e pega essas expressões simbólicas que Paulo traz e tenta interpretar de modo literal. Isso é uma incoerência, né? Muito grande. Então nós temos que olhar para a cultura judaica e entender o que significa essa expressão vir como ladrão. O que significa essa expressão abrir e fechar de olhos? E você vai estudar, nós já estudamos isso. Infelizmente não está aqui na plataforma da Igreja Presbiteriana Reformada, porque foi na época que a gente deu aula lá na Igreja Presbiteriana de Araraquara. Então está lá na plataforma do YouTube da IPA, quando nós estudamos todas as festas. Mas tem algumas festas que está aqui nessa plataforma. Se você der uma pesquisadinha aí, você vai achar as últimas festas. Eu acho que essa das trombetas aí, você vai achar na plataforma aqui do canal da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara. Mas se você tiver interesse e dificuldade, eu posso depois ver isso aí para você e falo aonde que está a plataforma que está certinho. Mas a ideia é que são expressões que precisam ser interpretadas de um modo simbólico, não literal, porque se fosse literal, então ninguém ia ver nada, ia só piscar o olho e ia estar lá no céu, mas tem um simbolismo que, para você interpretar isso, você tem que conhecer um pouquinho da tradição, da cultura judaica e o modo judaico de pensar naquilo que nós chamamos da literatura apocalíptica judaica, né? Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que existem algumas situações que confirmam aquilo que está no quadro lá dos evangelhos, que a apostasia é uma delas, e o aparecimento desse iníquo,
que Daniel também já tratou e que Jesus também trabalha na revelação do Apocalipse. Então você tem que estar atento a todos esses sinais, em todas as áreas, questões políticas, sociais, morais, naturais, dentro da igreja, do avanço do evangelho e até mesmo dessas heresias que infelizmente nos assolam. E permanecer fiel, vigilante, santo, obediente e pregando o evangelho. É isso que, de certa forma, a parábola da figueira, das 10 virgens, dos trabalhadores, vão nos apontar que são parábolas relacionadas ao sermão escatológico de Jesus. Ok? A gente ainda vai continuar tratando desse assunto, e aí na semana que vem nós vamos começar a fazer uma caminhada aí desde Gênesis, eu já mencionei hoje, né? Mas nós vamos reforçar isso, qual que é o objetivo dos sinais aí, e aí nós vamos estudar sobre cada um deles e fazer aí uma apresentação para você de alguns sinais que já aconteceram, que nós já mencionamos em outros momentos, vamos relembrar aqui, que se você não viu, você perdeu, mas que você tem que conhecer para estar atento aos tempos e às épocas que nos apontam para a proximidade da volta de Jesus. Veja, o objetivo desse estudo, irmãos, não é marcar data nenhuma aqui, mas é te chamar a atenção que nesses dias, como sempre, né, mas de um modo mais especial nesses dias, você tem que estar vigilante nessa questão política, moral, social, natural, cósmica, dentro da igreja, do evangelho e tudo mais. Tem que estar vigilante. Fiel. Fiel ao quê, pastor? A Deus e a sua palavra e ao testemunho de Jesus. Você tem que ser encontrado fiel, meu amigo. Santo, com a sua roupa limpa, com a lâmpada, com óleo, ok? Obediente. Parece que o senhor está demorando, então eu não vou trabalhar direito. Lembra lá da parábola? Nós vamos estudar tudo isso depois. Mas em obediência. Mesmo que pareça estar sendo demorado, nós vamos deixar a casa limpa, tudo preparado para a hora que o senhor voltar. E dentro dessa questão da obediência, é o ponto principal que nos leva a pregar o evangelho do Senhor Jesus, ou ter uma vida cristã, uma vida com Deus, né, da adoração, de conhecimento da palavra e de pregação da palavra vivas e atuantes no nosso dia a dia.